Sol e Lua. Gostaria de explicar a respeito do Sol e da Lua do ponto de vista religioso. Por ser um assunto profundamente misterioso, os leitores poderão achar que eu esteja forçando uma interpretação. Todavia, o que eu vou expor é a verdade, e por esse motivo peço que leiam com a máxima atenção. No Japão, desde os tempos remotos, existem 3 objetos considerados sagrados: uma pedra, uma espada e um espelho. A pedra simboliza o sol, a espada, a lua, o espelho, a terra. A pedra tem a forma do sol, a espada assemelha-se à lua crescente e o espelho é octogonal. Cada lado representa uma das 8 direções, ou seja, os pontos cardeais e colaterais: norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Desses 3 elementos simbólicos, a Terra, evidentemente, dispensa comentários, pois já a conhecemos. Uma vez que o Sol e a Lua têm um significado profundo, vou explicá-lo a seguir. Para uma melhor compreensão, valho-me da interpretação dada pela Igreja Tenrikyo. Segundo ela, o som em japonês das palavras Sol e Lua são, respectivamente, Ri e Tsuki, que remetem a 2 ações, recuar e enfrentar. Considero interessantíssima esta interpretação. No mundo da noite, em qualquer situação, as pessoas apreciam os enfrentamentos. Em grande escala, existe confronto entre países que nada mais é do que a guerra. O choque de interesses também é uma forma de enfrentamento. Todos sabem que, antigamente, a guerra era feita com espadas. O espírito da palavra Tsuki também está presente na palavra japonesa Tsukiai, que designa o relacionamento entre as pessoas. Existe, ainda, a expressão Tsukisusumu, enfrentar e superar, que tem a conotação de vencer. De fato, essa é a atuação da lua, que representa a era da noite. Em contrapartida, o espírito da palavra Riki se relaciona a atrair para si, recuar a tropa, render-se, ceder e ainda contrair resfriado, que consideramos algo positivo. Estas são ações opostas às da lua. Com base nisso, na era do dia, tudo ocorre sob a atuação do espírito da palavra Riki. Portanto, perder é uma boa coisa. Em termos de comportamento humano, significa ser humilde. Seguindo essa lógica, se os seres humanos cederem uns aos outros, não existirá qualquer possibilidade da ocorrência de atritos. O objetivo da nossa religião é a construção de um mundo sem doença, pobreza e conflito. Pelo exposto acima, consideramos possível a eliminação do conflito. Na nossa obra, a ação do Sol, ou seja, do elemento fogo, predomina e, por esse motivo, ao invés da ação da Lua, devemos agir tendo em mente a ação de ceder e aproximar. Dessa forma, muitas e muitas pessoas serão atraídas. Além disso, uma vez que o Sol tem o formato de uma bola, é natural que devamos ser pacíficos e agradáveis, com atitudes suaves e flexíveis. Em 30 de janeiro de 1950. O pragmatismo religioso. O pragmatismo, apresentado inicialmente pelo conhecido filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce, tornou-se uma filosofia de âmbito mundial, propagada por William James, que hoje chega a ser considerado seu criador. No Japão, o termo pragmatismo é comumente traduzido como utilitarismo ou praticismo. No entanto, parece-me mais adequado chamá-lo de teoria em ação. Penso ser desnecessário falar minuciosamente a esse respeito, porque se trata de uma teoria que todos que se interessam por filosofia já conhecem.
No momento, desejo discorrer sobre o pragmatismo religioso. Já me referi anteriormente a seu respeito, mas torno a abordá-lo para uma compreensão mais aprofundada. Quando se menciona o pragmatismo religioso, temos a impressão de que todas as religiões tradicionais o estejam adotando. Sabemos que elas realizam, por exemplo, a divulgação por meio de textos, sermões, orações, rituais, abstinências e práticas ascéticas. Lamentavelmente, não chegam a influenciar o cotidiano, que é o mais importante. Falando francamente, elas não passam de uma espécie de aprimoramento espiritual distante da vida real. Já o pragmatismo filosófico busca introduzir a filosofia na vida prática, objetivando torná-la útil, o que demonstra claramente o estilo americano. Pretendo fazer algo semelhante, porém, mais do que introduzir a religião na vida prática, desejo estabelecer entre ambas uma relação indissociável. Ao contrário dos religiosos tradicionais, deixemos de ser intolerantes, isolados ou idealistas. Abandonemos a visão de distanciamento do mundo e sejamos iguais às pessoas comuns, buscando eliminar qualquer indício de fé que cheire a mofo. Hajamos sempre de acordo com o senso comum em todos os aspectos, tornando nossa fé imperceptível aos outros. Creio que a fé deva ser incorporada a esse ponto, ou seja, trata-se de agir com flexibilidade e adequação. Com essa explicação, creio que puderam entender, em linhas gerais, o que vem a ser o pragmatismo religioso. Jornal Eico, em 30 de maio de 1951. Práticas de humildade. Desde antigamente, fala-se sobre práticas de humildade. Para se viver bem em sociedade, elas são deveras importantes, sobretudo para quem cultiva a fé. Tenho visto com certa frequência nas organizações religiosas atitudes que denotam falta de humildade entre os mestres que divulgam sua doutrina. Os velhos provérbios: o falcão inteligente oculta as garras e, quanto mais carregada de grãos, mais se curva a espiga de arroz, referem-se à humildade. Desejos egocêntricos, tais como de querer se exibir, de se mostrar importante ou conhecedor de tudo, de se vangloriar, etc., produzem efeito contrário. O ponto fraco do ser humano é gostar de se mostrar, tão logo comece a se destacar. Por exemplo, quando uma pessoa que até então exercia uma profissão comum, levava uma vida igual aos outros, ou mesmo uma pessoa menos favorecida socialmente, que repentinamente passa a ser chamada por algum título, como professor, doutor, irá indagar-se: será que sou mesmo assim tão importante? De início, ela se sentirá feliz e agradecida. Com o passar do tempo, no entanto, ficará cada vez mais ansiosa por ver reconhecida sua importância, e isso se passa com a maioria. Até então, tudo ia bem, mas daí em diante, a situação piora e a pessoa torna-se impertinente, embora dificilmente tome consciência disso. Deus abomina a vaidade. Tanto a virtude da modéstia quanto a humildade são realmente inestimáveis, principalmente na vida civilizada. O comportamento de querer o melhor lugar nas conduções e em locais de grande concentração de pessoas, empurrando-as, revela uma espécie de pensamento exclusivista, digna de reprovação. Criar uma sociedade agradável de forma harmoniosa expressa o ideal democrático e é algo que não mudou no passado e não se altera um mínimo sequer no presente. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948.
Paraíso terrestre. Quão agradável sensação nos traz a expressão paraíso terrestre. Além dela, não há nenhuma outra que inspire mais luz e esperança. No entanto, a maioria das pessoas considera o paraíso terrestre uma utopia, algo sem qualquer possibilidade de realização. Quanto a mim, estou convicto de sua concretização e sinto-a bem próxima. Precisamos meditar profundamente no porquê da grande advertência do Santo Cristo de Nazaré. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Cristo, a principal figura do cristianismo, cujos ensinamentos influenciaram boa parte do mundo e constituíram a grande religião existente até os dias de hoje, não pode ter proferido palavras sem fundamento. Creio que todos queiram saber o que seja o paraíso terrestre. Assim sendo, vou descrevê-lo como imagino. Resumidamente, o paraíso terrestre é o mundo dos felizes, um mundo de civilização elevada, isento de doença, pobreza e conflito. Portanto, é nossa grande tarefa encontrar uma forma de transformar em paraíso este atual mundo em que a humanidade vive aflita em meio a inúmeros sofrimentos, como a doença, a pobreza e o conflito. Inicialmente, precisamos descobrir como eliminar a doença, uma vez que ela é a principal causa dos 3 grandes infortúnios. Em seguida, vem a pobreza, que também tem como causa primária a doença, enquanto a ideologia equivocada, a pobreza política, a organização social deficiente são causas secundárias. A ideologia que tende para o conflito é motivada pelo estado selvagem de que a humanidade ainda não conseguiu se libertar. Por conseguinte, a questão fundamental é como eliminar esses 3 grandes infortúnios. Vou apresentar os fatos mais simples que me fizeram adquirir confiança na sua solução. Para a surpresa de todos, aqueles que ingressam em nossa igreja, à medida que seguem seus ensinamentos, têm seu espírito e matéria purificados, tornam-se verdadeiramente saudáveis, conseguem libertar-se, pouco a pouco, da pobreza e tomam aversão ao conflito. Inúmeros fatos têm provado que a maioria dos fiéis, com o correr dos anos, está obtendo crescente felicidade. Não aprecio salientar os defeitos alheios, mas permitam-me que eu faça referência às pessoas que, embora possuam fé, tombam nas garras de doenças graves ou sofrem com a pobreza, porém satisfeitas e contentes. Comparando-as com os descrentes, pode ser que estejam salvas espiritualmente, mas somente o espírito está salvo e não a matéria. Ou seja, a salvação foi feita pela metade. A verdadeira salvação deve abranger o espírito e o corpo físico. É preciso que a pessoa se torne saudável, livre-se da pobreza e sua família seja plenamente feliz. Até hoje, porém, todas as formas de salvação tinham o poder de salvar apenas o espírito. Sem opção, as pessoas resignavam-se, considerando que a fé se limitava à salvação do espírito. A comprovação disso está nos religiosos que afirmam que a fé que busca graças recebidas nesta vida é de nível inferior. Trata-se de uma concepção estranha, pois não há quem não aspire a graças nesta existência. E ainda, se alguém se queixa dos sofrimentos da doença, é estranho dizer-lhe que o ser humano deve superar a vida e a morte. Ora, ninguém é capaz de tal superação. Admitir que conseguiu tal coisa é enganar a si próprio.
Um episódio relacionado à história do mestre Soho Takuan, monge zen budista, é bem ilustrativo. Quando ele estava à beira da morte, cercado de pessoas, alguém lhe solicitou que redigisse suas últimas palavras. Deram-lhe papel e pincel, e Takuan escreveu: "Não quero morrer." Imaginando algum engano, pois julgavam que um mestre tão notável não escreveria tal coisa, entregaram-lhe novamente o pincel e o papel. E o célebre monge, desta vez, escreveu: "Não quero morrer de jeito nenhum." Acho realmente admirável e nobre sua atitude, pois em igual circunstância seria presumível escrever algo como: "Vida e morte, por que me preocupar?" O mestre, porém, abandonou todo falso orgulho e revelou francamente seus sentimentos. Isso merece consideração, porque um monge célebre comumente não agiria assim. Na sociedade, há muitas pessoas que, almejando salvar o próximo, fazem autopropaganda, apesar de ainda não viverem livres dos três infortúnios: doença, pobreza e conflito. A intenção pode ser boa, mas não é a forma ideal. Isto porque, somente após termos conseguido nossa salvação e felicidade, é que devemos pensar em conduzir à fé outras pessoas que vivem uma vida infernal, para que também se tornem felizes como nós. Dessa forma, a divulgação surte 100% de efeito, pois nossos semelhantes sentir-se-ão atraídos ao presenciar nosso estado de felicidade. Eu mesmo não tinha coragem de difundir a fé messiânica antes de me encontrar em boas condições. Após ter sido abençoado com inúmeras graças divinas e conseguido me tornar verdadeiramente feliz, tomei coragem para divulgar os ensinamentos. Se considerarmos que o paraíso terrestre é o mundo dos felizes, concluiremos que no lugar onde as pessoas se reúnem e se tornam felizes, está estabelecido o paraíso terrestre. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Obediência ao caminho perfeito. Em poucas palavras, a essência da fé é a obediência ao Dori, caminho perfeito. O termo Dori é constituído do ideograma Do, que também pode ser lido como Miti, cujo significado é caminho, e do ideograma Ari, que quer dizer lógica. Não existe palavra tão significativa quanto Miti, caminho. Pela ciência do espírito das palavras, a palavra Miti pode ser subdividida em duas partes: Mi, água, matéria, e Ti, sangue, espírito. Mi é também mulher, e Ti, homem, e também Yin e Yang, respectivamente. O ideograma Miti é constituído pela partícula Kubi, pescoço, e por um sinal chamado Shinyu, o qual indica a ideia de caminho ou de percurso. Por exemplo, o pescoço é a parte mais importante do corpo humano. Mesmo que os braços ou as pernas sejam extirpados, ele permanece vivo. Se o pescoço for cortado, a pessoa morre. É interessante o costume de se dizer: cortaram-lhe o pescoço, quando alguém perde um emprego. O acréscimo do referido sinal ao ideograma tão importante torna a palavra Miti extremamente significativa. O caminho liga todas as coisas entre si. Os meios de transporte, as ondas elétricas, os raios luminosos, o vai e vem das pessoas também dependem de um caminho. Até mesmo o Sol, a Lua e as estrelas possuem uma órbita definida, isto é, um caminho no qual se movimentam.
Sendo assim, o caminho é a base de todas as coisas e, por conseguinte, podemos concluir como é errado desviar-nos dele. A seguir, explicarei o sentido espiritual da palavra ri. Baseado na ciência do espírito das palavras, ri faz parte da sequência ra, ri, ru, re, ro, que tem como característica a espiral. Portanto, manifesta-se em forma de redemoinho. Este possui um centro, e é ele que, dependendo do sentido em que ele se movimenta, poderá ocorrer tanto expansão quanto contração. Se o movimento for da esquerda para a direita, torna-se centrípeto. Se for da direita para a esquerda, torna-se centrífugo. Exemplifiquemos. O centro de nossa igreja é Gora, localizado no distrito de Hakone. O Go de Gora significa 5 e também fogo. E Urá, que remete à ideia de redemoinho, quer dizer uma partícula de fogo que se expande em movimentos centrífugos. Desde os tempos antigos, determinado tipo de tomoe encerra um significado realmente profundo e misterioso, pelo seu poder de transformar o movimento centrípeto em centrífugo. De acordo com a ciência do espírito da palavra, a sequência ra, ri, ru, re, ro possui característica de atuação do dragão. Assim sendo, o termo ryu, ou seja, dragão, não é senão ri-u, verdade oculta. Quando o dragão está parado, toma a forma de redemoinho. O mais interessante é o fato de que a maioria das pessoas cujo nome possui uma das sílabas da sequência ararirurero apresenta características de dragão. Observando-as, poderemos constatar isso. Uma vez que essas explicações não têm fim, gostaria de deter-me por aqui. A seguir, vamos analisar a palavra ri. Ela é formada pela junção de dois ideogramas, o que fica do lado esquerdo e se lê o e significa arei. É constituído de 3 traços horizontais, que vistos de cima para baixo representam céu, espaço intermediário e terra, e também fogo, água e solo. Esses 3 traços são unidos por um traço vertical, e o que fica do lado direito lê-se sato e significa rural. Escreve-se juntando os ideogramas ta e tsuti, que significam, respectivamente, arrozal e solo. A configuração do ideograma arrozal é um círculo com uma cruz no seu interior, e a do solo é uma cruz sobre um traço, formando o número 11 em japonês, cujo sentido é unificação. Por conseguinte, ri é a ação básica de todas as coisas e significa perfeição. A denominação da Igreja Tenrikyo, constituída também com essa palavra, é muito apropriada. A palavra ri-ho, lei, é usada com certa frequência. A propósito, vamos analisar o ideograma Ro, ou seja, lei. Na ciência do espírito da palavra Ro, Ro é fogo e O é água. E de acordo com essa ciência, O está incluído em Ro. Isto quer dizer que o fogo arde continuamente pela ação da água contida em O. Graficamente, Ro é constituído de 2 partes. A parte esquerda significa água e a direita, tirar, eliminar. Uma vez que a água flui horizontalmente, existe o risco de haver desordem. Portanto, se a ação da água for eliminada, o ideograma Ro, lei, adquire o significado de rigidez absoluta. Daí conclui-se que Ro, ou seja, a lei,
jamais deve ser infringida. Associando os sentidos acima expostos, creio que o leitor poderá entender o que vem a ser o Dori, caminho perfeito. Por ser um termo de sentido profundo, deve-se obedecer a ele. Consequentemente, podemos dizer que Dori é Deus. Assim sendo, obedecer a ele significa obedecer a Deus. Haja o que houver, o ser humano deve respeitar, obedecer e jamais se desviar do caminho perfeito. Noções sobre a Igreja Messiânica Mundial, em 20 de novembro de 1950. Ciclos cósmicos. Nós vivemos num ilimitado e misterioso, mas ordenado universo que evolui e reevolui em ciclos. Um ciclo é um período de tempo em que certos aspectos ou movimentos de corpos celestes se repetem, um período de anos ou eras, ou períodos recorrentes em que certos fenômenos ocorrem e se interrelacionam com toda a vida. Há ciclos de órbitas nos céus, ciclos das estações, ciclos do dia e da noite. Existem também os ciclos das eras. As mudanças ocorrem em pequena, média e ampla escala. Ciclos menores ou maiores podem ocorrer cada 10, 1000, 3000, 10.000 anos e assim por diante, repetindo-se continuamente dentro da eterna marcha do tempo. Na verdade, o universo é infinitamente misterioso, tão misterioso que o entendimento do homem atual ainda não pode compreendê-lo. Após uma era de aproximadamente 3.000 anos de relativa obscuridade, encontramo-nos agora no alvorecer de uma nova era de luz. Trata-se de uma mudança tão sem precedentes que se torna difícil captar sua integral importância. É um momento decisivo que nenhum dos nossos antepassados teve o privilégio de experimentar. Como somos afortunados, nós que vivemos neste período de tempo, por podermos entender, ainda que parcialmente, o verdadeiro significado desta transformação, adquirir os meios através do Jorei, a fim de tornar esta transição mais fácil para cada um ao servirmos a Deus e à humanidade. A missão do ser humano. Toda pessoa veio à Terra com a missão de auxiliar na concretização das condições ideais do planeta de acordo com o plano divino. Quando vivemos em conformidade com esse plano, a saúde, a felicidade e a paz serão atributos intrínsecos da vida cotidiana. Elas são nossos direitos inalienáveis. Esta é a verdade imutável. Todavia, ninguém está livre das máculas espirituais, transmitidas de geração a geração, bem como das máculas geradas pelos próprios pensamentos e atos errôneos. Além disso, existem as substâncias artificiais, conscientes ou inconscientemente introduzidas no corpo, que aumentam as máculas e, consequentemente, o sofrimento. Enquanto cada um de nós não se libertar, purificando-se através da compreensão e da sabedoria, continuaremos sofrendo. Contudo, falando de um modo geral, aqueles cujo pensamento e atos estão focados na dedicação não necessitam afligir-se durante o período de transição da noite para o dia, porque são necessários ao plano cósmico evolutivo. Os méritos divinos. Algumas vezes, as pessoas desprezam as grandes oportunidades porque estão demasiadamente ocupadas com os assuntos pequenos e triviais. Isto impede seu progresso. As pessoas de mente estreita não conseguem expandir facilmente seu pensamento. Frequentemente tornam-se rixentas e criam uma atmosfera de constrangimento ao seu redor,
em vez de um ambiente de liberdade e boa vontade. A liberdade mental e a boa vontade são essenciais ao bem-estar espiritual e ao progresso, e estão de acordo com as leis de Deus. Nossas falhas menores não têm grande significação. Mais importantes são os atos meritórios. Aquele cujos méritos, sob o ponto de vista cósmico, ultrapassam seus deméritos, sempre estará à frente, e as bênçãos divinas serão proporcionais. As pequenas questões pessoais desaparecem diante da grande oportunidade de ajudar na salvação da humanidade neste momento crucial. Os novos tempos. Poema 43. O ato que eu realizo sob o nome de Jorei constitui aquilo a que se dá o nome de batismo pelo fogo. Tomando a Bíblia como base e analisando o sentido dos ensinamentos do Ofudesaki, podemos concluir que nos encontramos na iminência de um momento realmente crítico e que, para ultrapassá-lo, é preciso ter o coração imaculado. O homem mau decairá e perecerá por toda a eternidade. Consequentemente, torna-se imprescindível purificar a alma por meio de uma fé correta, a fim de que possamos transpor essa fase com segurança. Entretanto, na sociedade, é comum ouvir que isso é um absurdo, que as divindades são apenas frutos da imaginação humana e que, na realidade, não existem. Os materialistas podem não acreditar, mas quando chegar o momento decisivo, mesmo que aflitos, quiserem voltar-se para Deus, obviamente será tarde e não haverá mais o que fazer. E isso está bem evidente. Naturalmente, Deus, com seu grande amor, salvará o maior número possível de pessoas. Nós, que encarnamos sua vontade, estamos repetidamente advertindo por meio da palavra oral e escrita. O seguinte ensinamento da Oomoto tem exatamente o mesmo sentido daquilo que eu acabei de explicar. Deus quer salvar os homens, contudo, se eles não atentarem para as advertências dos ensinamentos, encarando-as simplesmente como crocitar do corvo, a que estão acostumados a ouvir, chegará a hora em que, mesmo que se apressem a suplicar a Deus seu perdão, ele não poderá ocupar-se dessas pessoas. Assim, terão de resignar-se ante a situação que elas mesmas criaram. A propósito, falarei resumidamente sobre o dilúvio. O fato deve ter ocorrido há milhares ou dezenas de milhares de anos, em um país da antiga Europa, onde vivia um homem chamado Noé. Em um estado que hoje denominamos de possessão por divindade, ele foi avisado sobre a iminência de um dilúvio e, por isso, deveria alertar seu povo. Seguindo à risca o que fora dito, anunciou aos homens a ocorrência do referido fato, mas ninguém acreditou em suas palavras. Alguns anos se passaram, mas, finalmente, ele conseguiu convencer 7 pessoas. Então, Deus lhe ordenou que construísse uma arca. Essa arca tinha o formato de uma noz e possuía uma tampa. Pouco tempo depois, começou a chover ininterruptamente. Uns dizem que choveu durante 40 dias, outros 100. O certo é que foi um longo período de fortes chuvas. As águas subiam cada vez mais, inundando as casas. Apenas o cume das montanhas ficava de fora. Os homens construíram barcos ou se refugiaram nas montanhas. Todavia, os animais ferozes e as cobras venenosas, querendo salvar-se, entravam nas embarcações ou subiam as montanhas. Famintos, eles devoraram todos os homens. Apenas as 8 pessoas que estavam na arca foram poupadas, pois os animais não conseguiram entrar nela, devido à tampa que a fechava.
Elas são consideradas antepassados da atual raça branca. No Novo Testamento, consta que João Batista realizava o batismo pela água e que Cristo fará o batismo pelo fogo. O dilúvio possui o mesmo significado que a purificação do Espírito pela água, realizada por João. Assim, a purificação do Espírito pelo fogo atribuída a Jesus Cristo só pode ter o mesmo significado do juízo final, que está prestes a chegar. A água é matéria e o fogo é espírito. Consequentemente, aquilo que estamos realizando atualmente, o método de purificar o espírito por meio do Espírito, nada mais é que o batismo pelo fogo. Uma vez que o Espírito se reflete na matéria, creio que a influência que esse batismo exercerá sobre ela será uma mudança sem precedentes. Contudo, precisamos saber que o momento crítico atingirá apenas o mal e não o bem. Este artigo eu o ofereço às pessoas sem religião. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. O Juízo Final, em 20 de janeiro de 1950. Poema 72. Seja qual for o sofrimento que eu enfrente, baseio-me na sinceridade, Makoto, e sigo em frente, sem receios. Interlocutor. Fui atingido pelo infortúnio da guerra, em Tóquio, e atualmente estou residindo em outro local. Venho suportando seguidos sofrimentos materiais e espirituais, e tenho o ardente desejo de trabalhar bastante em prol do caminho da salvação. Contudo, não consigo dedicar como gostaria. Qual será o motivo? Meishu-sama. É porque você possui muitos pecados e impurezas, e também porque tem uma grande missão. Quem possui maior missão precisa de um polimento maior. Por esse motivo, quando a pessoa tem fé, mesmo tendo purificações difíceis, Deus, infalivelmente, manifesta milagres e concede coisas boas para que ela seja capaz de suportar as purificações sem perder a esperança. Basta que a fé não se abale para que as coisas comecem a melhorar gradativamente, sem que seja preciso sofrer tanto. Consequentemente, devemos entender que se trata de um sofrimento para melhorar. Revista Tijo Tengoku, número 2, em 1º de março de 1949. Poema 88. Sinto-me profundamente feliz e abençoado diante da cura de doenças que trazem risco à vida. Hoje em dia, a crítica mais frequente em relação à nossa religião é que, por tratar-se de uma instituição religiosa, ela está errada em empenhar-se na cura de doenças. Entretanto, se pensarmos bem, concluiremos que não há nada tão sem sentido como essa observação. Ela provém do pensamento inflexível dos críticos, para quem a religião deve ocupar-se apenas da salvação no âmbito espiritual, não cabendo a ela a parte material. Ainda segundo esses críticos, a cura de doenças é uma questão material e, por esse motivo, ela não compete à religião. Categoricamente, excluem das atribuições religiosas a salvação material, limitando suas ações ao campo espiritual. Obviamente, o que eles imaginam como salvação espiritual consiste, em síntese, na resignação. Até hoje, a concepção da maioria das pessoas sobre religião é que, por ela não possuir força para salvar as pessoas do sofrimento no plano material, por falta de outro recurso, tenta, ao menos, diminuir esse sofrimento através da resignação. Se a religião excluir a matéria
que preocupar-se unicamente com a solução das questões espirituais, na prática ela não promoverá a salvação. Isso pelo motivo de que é a crença na possibilidade da solução dos problemas materiais que nos permite obter, também espiritualmente, a verdadeira tranquilidade. Quando sentimos fome, por exemplo, só podemos ficar tranquilos se tivermos a certeza de que alguém nos trará comida. Se soubermos que ninguém o fará, é natural que fiquemos desesperados, temendo morrer de inanição. O mesmo se dá em relação a doenças, reveses da vida e outros problemas. O reconhecimento de que tudo isso pode ser solucionado por intermédio da fé é que nos dá a verdadeira tranquilidade. Dessa forma, é por meio da solução de ambas as questões, as materiais e as espirituais, que conseguiremos a salvação e alcançaremos o verdadeiro estado de paz interior. Sendo assim, a base da salvação material e espiritual é eliminar as doenças, tornando as pessoas sadias. Isso porque, por maior que seja a nossa fortuna ou a fartura de alimentos saborosos provenientes do mar e da terra em nossas refeições, por mais honrarias e status que tenhamos, nada disso terá sentido se estivermos sofrendo com doenças. Por conseguinte, a primeira condição para a salvação da humanidade é, antes de mais nada, alcançar a saúde. Por esta ser a base da salvação, nossa religião tem como meta indivíduos e sociedade livres de doenças. Coletânea, Alicerce do Paraíso, volume 1. O que é a verdadeira salvação? Em 24 de dezembro de 1949. Poema 102. A civilização atual não é capaz de fazer o ser humano feliz porque foi criada pelas mãos humanas. Ao examinarmos atentamente a civilização atual, notamos que ela apresenta inúmeras falhas. Entre estas, a principal é o pensamento em relação à ciência. Como é do conhecimento de todos, com a exceção dos religiosos, as pessoas se identificam completamente com a sua supremacia. Estão convictas que todos os problemas podem ser solucionados por meio dela. Contudo, existem muitas coisas que a ciência não consegue resolver. Apesar disso, sendo totalmente devotadas a ela, essas pessoas não conseguem enxergar nada mais. Isso se dá porque não percebem que o nível da cultura atual é por demais inferior. As pessoas que têm seus olhos ofuscados sequer conseguem atentar para essa realidade. Para facilitar a compreensão dos leitores, tecerei alguns comentários a respeito da civilização, baseado na situação geral. De acordo com o que pudemos averiguar, via de regra, grande parte das pessoas tenta encontrar na religião a solução daquilo que a ciência não consegue resolver. Entretanto, existem muitos problemas que a religião não consegue solucionar. Assim sendo, a maioria procura a ciência, deixando-se levar pelas incertezas. Na realidade, ambas possuem certa força, mas o problema reside no ponto de não conseguirem resolver todas as questões. As de maior proporção são a guerra, a doença e o crime. Há milhares de anos, a humanidade veio empregando toda a sua inteligência para solucioná-los. Até hoje, porém, ainda não se conseguiu sequer vislumbrar a luz da salvação. Analisando-se dessa forma, sem o surgimento da incógnita X, superior à ciência e à religião, não teremos nenhuma chance de solução. Caso contrário, será que este mundo de ilusão continuará eternamente por mais que nos esforcemos? Obviamente que não,
pois pelo surgimento da incógnita X, a luz intensa já está sendo emitida. Não se surpreendam se eu disser que essa incógnita vem a ser a religião messiânica, e que ela não é senão a luz do Oriente, tão almejada pela humanidade. Isso porque nossa Igreja, detentora de um poder de cura de doenças sem igual, vem salvando um grande número de pessoas infelizes. As que ingressam nela, evidentemente se tornam saudáveis, são incapazes de cometer crimes e passam a ter um poder que extermina, de uma vez por todas, até mesmo a guerra. Para mostrar essa realidade, é que a estou apresentando fundamentado em fatos. Evidentemente, mais cedo ou mais tarde, chegará o dia em que ela atrairá a atenção do mundo. Portanto, essa é uma força inédita na face da Terra, e tal como sugere o título deste artigo, ela é superior à religião e à ciência. Assim sendo, tanto uma como outra são consideradas partes integrantes da incógnita X e aplicadas de acordo com o assunto. Nossa religião é por demais grandiosa e misteriosa para ser compreendida pela inteligência das pessoas da atualidade. Se eu tivesse que denominá-la, chamaria de força de salvação do mundo. Por conseguinte, expandindo essa força, nós nos empenharemos no desenvolvimento da obra de salvação da humanidade. Desejamos, pois, que de hoje em diante observassem com atenção e interesse redobrados as atividades que desenvolveremos. Jornal Eco, número 197, Algo além da religião e da ciência, em 25 de fevereiro de 1953.